Fala pessoal, boa noite, mais uma vez aqui para a nossa dose política, né? O nosso encontro político onde eu, vereador professor Jean-Pierre do município de São Pedro da Aldeia, estou aqui todas as terças-feiras às 19h30 para conversar com você, cidadão aldeense. Hoje a nossa live dose política ela tem um tema especial que é o papel da mãe na sociedade brasileira, óbvio, aldeense, né? E na construção dessa sociedade. Então eu peço a você que já compartilhe essa live aí com o máximo de pessoas possível para a gente alcançar um número maior de pessoas cada vez mais, né? E eu faço isso por ego? Não, eu faço isso porque nós entendemos que falar sobre política é importante no século XXI e você que talvez não tinha voz em outro tempo, a partir de agora tem voz através do meu mandato, tá bom, pessoal? Então curta aqui esse vídeo, porque quando você curte o algoritmo do Instagram e do Facebook, ele entende que o conteúdo é um conteúdo relevante e entrega para um número maior de pessoas. E a gente também, pessoal, pede para que, se possível, você compartilhe aí esse link, esse vídeo, com um número maior de pessoas para que a gente possa, né, alcançar, óbvio, um número maior de pessoas também. Tá bom, pessoal? É um prazer enorme estar com vocês aqui. Sabemos que hoje, né, em São Pedro da Aldeia, que na nossa região se encontra com um tempo chuvoso já desde o final de semana, desde o finalzinho de sexta-feira, e a gente sabe que chuva aqui para a nossa região ela acaba trazendo uma série de problemas, principalmente nas nossas vias, e eu sei que talvez hoje a gente esteja iniciando essa live aqui com um número de pessoas insatisfeito com a situação de suas ruas, das suas travessas, né, vielas aí como um todo do município. A gente tem lutado e trazido para vocês aqui todo o nosso trabalho empenhado como vereador para resolver esse e os outros problemas de São Pedro da Aldeia também. Né? Ontem mesmo eu estive na capital do país, ali em reunião com o deputado Max Lemos, deputado federal, que nos ajudou juntamente com o deputado Dr. Serginho a levar a obra de pavimentação e drenagem ali para o bairro Alecrim, né? E que pode, né, a gente enxerga nele uma possível aliança para conseguirmos mais coisas ainda. Tá bom, pessoal? E a gente segue aqui no trabalho, dentro do gabinete na Câmara Municipal, para atender você, cidadão. Terça-feira é dia de live, é dia de dose política, onde você, cidadão aldeense, passa a ter voz através do meu mandato como vereador aqui. Tá bom? Me faço hoje acompanhado do Diogo, né? Nosso amigo aqui, assessor. Fala. Demorei aqui. Engasgou aqui, o Diogo tá nervoso. Tô nervoso. Fala, pessoal, mais uma live aqui com vocês, é uma honra estar aqui atendendo as demandas, né? E tô aqui nos bastidores, olhando tudo, vendo quem entrou, vendo quem tá dando boa noite e vamos seguindo aí. Estou aqui também com o Ricardinho. Ricardinho é um grande amigo nosso, está aqui nos acompanhando também, nos dando toda a assessoria possível aqui. Boa noite, gente. Ricardinho ele é econômico nas palavras. Mas também, enquanto ele é econômico na palavra, a gente fala e fala até demais, né? Pessoal, mas a gente está aqui hoje para ouvir você, cidadão aldeense. Diogo, vamos começar ouvindo a população? Pode ser? Vamos. Se tiver questionamento aqui, pessoal, independente, hoje nós temos um tema e temos uma convidada especial para a nossa live de hoje, né? A nossa amiga Franciele. A Franciele Magalhães, ela vai estar aqui trazendo para a gente, contribuindo com a sua experiência como mãe, né? Aqui na nossa live de hoje, que tem como tema o papel da mãe na construção da nossa sociedade. Pessoal, mas entendemos que vocês podem trazer as suas demandas também, esse é um dos objetivos aqui da nossa live. Eu já estou aqui com papel e caneta na mão para anotar os pedidos de vocês e começar a trabalhar dentro desse sentido, tá bom? Ó, o pessoal tá mandando aqui boa noite. Boa noite Deixa a eu todos, ver. né? Um abraço, é um prazer enorme ter vocês aqui. Mirela, boa noite. Regina, boa noite. Mirela, Vitinho, boa Regina, noite. Vitinho. Marlúcia, boa noite. Boa noite, Evelyn, boa Marlúcia. noite. Evelyn, Heloísa, Bárbara, todo mundo. boa noite. Daiane, Cíntia, Nath entrou. Aqui também tem o Carlos, o Ian, tá dando boa noite. Muito boa noite a cada um de vocês. Estamos aqui, né, para mais
uma dessas nossas lives. Algum pedido de algo específico, alguma reclamação? Olha, por enquanto a gente tá sem pedidos. Se tiverem pedidos aqui, podem colocar aqui que a gente está disposto a levantar. Estamos aqui para isso, para de fato encontrar uma solução aí, tá bom? É o que eu costumo falar, pessoal. O meu mandato, né, ele não é por mim, é por nós. Eu costumo falar isso sempre, né, porque de fato toda a luta que eu tenho desenvolvido aqui, desde 2021, ele é pensando no coletivo, ele é pensando em alcançar um número maior de pessoas possíveis, né, impactar positivamente essas vidas, essas pessoas. Então é por isso que a gente está aqui. E dar voz a você é uma dessas funções onde nós executamos essa missão que a gente tem. Felipe colocou boa noite, Lenita boa noite, Graciane boa noite, vamos lá. A Nazinha colocou, sabe responder como foi fiscalizado a qualidade dos uniformes? Beleza, Nazinha. Nazinha? Isso, Nazinha Oliveira. Beleza, minha amiga, boa noite, tá? A questão dos uniformes, pessoal, ela partiu de uma indicação feita pelo meu gabinete. Eu sempre pensei muito nessa questão social e pensando nisso, no meu primeiro ano de mandato eu já fiz 2 indicações importantíssimas para o chefe do executivo, para o nosso prefeito, né? Que era que viesse estar fazendo a distribuição, a compra e distribuição de uniforme escolar para os alunos da nossa rede. E também a compra e disponibilização de material escolar. Sou educador, sou profissional, fui aluno, sei o que é vir de família pobre, a minha família é uma família humilde, né? E muitas das vezes a minha mãe ela tinha dificuldade em estar fazendo essa compra. Então por isso a gente fez essa indicação ao prefeito. Em 2022 não alcançamos o êxito na indicação, e em 2023 veio então a resolução de que haveria por parte da prefeitura a compra desses uniformes escolar. Material escolar ainda não. Vimos lá todo o processo, eu tenho no meu gabinete todo o processo de compra desse uniforme escolar. É um uniforme escolar completo, né? A empresa ela vem entregando periodicamente, não entregou como um todo de inicial o pedido, mas a gente viu ali que é um uniforme completo, com bermuda, camisa, dependendo do segmento, para as nossas creches body, para as criancinhas, calça, jaqueta, tudo constando com o valor de mercado. Foi apresentado por um determinado parlamentar a péssima qualidade, né, alegada por ele, do material das bermudas, de algumas bermudas. Isso foi averiguado, ele até está tocando esse processo em relação a isso, mas o que a gente ouviu de bastante mães e dos uniformes que a gente pegou, que a característica estava de acordo com o valor de mercado. Hoje ele trouxe mais uma denúncia, que foi quanto às mochilas, sacolas, né, bolsas entregue para os alunos, questionando a questão do valor. Segundo o que o vereador apresentou, é algo que também nós não compartilhamos, relacionado ao valor pago nessas bolsas, que de acordo com a nossa visão e valor de mercado apresentado pelo vereador, não é uma qualidade que deveria receber aquele valor, e a gente também não concorda com essa questão também, tá bom? Então isso mostrando aí como se dá o nosso trabalho em relação a essa compra de uniforme. Estamos aqui dando, se o vereador precisar de algum apoio, à disposição para não concordar também com esse valor, uma vez que seja comprovado isso. Show de bola. Algum questionamento a mais? Perguntas, tá, pessoal? Aqui pode mandar. A Josiele colocou que o SUS está muito ruim em São Pedro da Aldeia, está uma vergonha, que ela disse aqui. Josiele, beleza, minha amiga. Como eu já falei em outras lives, a gente pode até tratar de uma live específica, Diogo, se possível for, vamos anotar para a gente não esquecer, para falar só sobre a questão da saúde aldense. Existem muitos exames. O próximo não, que eu já tenho uma ideia para o próximo. Mas nós temos muitos exames, alguns procedimentos de saúde que nós não fazemos aqui, precisamos de apoio do Estado e até mesmo do governo federal, né? Mas em específico, a tua causa, eu acho que você até entrou em contato com o nosso gabinete, né, sobre uma questão de que a sua irmã precisava fazer um determinado exame e que não foi feito ainda. E eu me comprometi em estar fiscalizando, vendo o que está acontecendo, como anda a fila dos exames, da execução de exames aqui no município. Tá bom, José?
Perfeito. O Vitinho também te deu parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Vitinho. Qual o Vitinho? Raio-X ou Vitinho vereador? Vereador. Beleza, Vitinho? Tamo junto, irmão. Parabéns aí pelo teu trabalho também. Toda a luta, empenhado aí. Estão falando aqui que o som tá com chiado. Pergunta se tá com chiado. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tendo chiado aí? Como que é? Dá um sinalzinho aí pra mim, por favor. Ninguém falou mais nada? Aparentemente tá normal. Tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Se tiver, bota o ok aí, só pra gente ter uma noção. Ok? Fechou. Perfeito, então. Continuando, qualquer coisa sinaliza aqui, tá, pessoal? E agradecer aí hoje, né, nessa terça-feira, mais de 30 pessoas nas duas redes sociais Obrigado, aqui. pessoal. A gente pode alcançar mais ainda, mas muito obrigado por cada uma pessoa que está aqui com a gente compartilhando. Lembrando que aqui vocês têm voz relacionado a coisa que em outro tempo não acontecia, né? Então, Disseram que tá com um pouquinho de chiado, mas dá pra ouvir. A gente não sabe o que é. Perfeito. Será que não é capa? Não. Beleza, pessoal. Vamos que vamos, então. Mais alguma pergunta, Diogo? Mais algum questionamento? Vamos pro último aqui, então. Com essa chuva não consigo passar na rua de Valdete de Souza Medeiros. Patrícia colocou. Entendeu? Beleza, Patrícia, foi o que eu falei. Pessoal, sendo muito sincero para vocês, já repeti isso aqui algumas outras vezes. A gente tem lutado para trazer principalmente a drenagem, a pavimentação para diversas ruas dentro desse sentido, mas existem muitas ruas dentro do município e são 406 anos de história de bairros que foram formados e que não houve uma preocupação do poder público ao longo desses anos, né, de levar a infraestrutura para esses bairros. Então hoje a gente tem um cobertor que não cobre tudo, é um cobertor curto, mas a gente tem lutado para que tudo que for de direito da população, o que der para se fazer, a gente fazer. Temos diversas ruas sendo pavimentadas, né, em diversos bairros, e a gente torce para que chegue também nessa rua citada aqui. Mas, cessando as chuvas, todo o trabalho, sejam eles paliativos ou sejam eles de durabilidade, e que for e tiver condições de ser feito, a gente vai estar cobrando as secretarias para fazer. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá? Vamos lá. Pessoal, indo para o tema da nossa live de hoje. A nossa live de hoje é o papel da mãe na construção da nossa sociedade. Por que a gente traz esse tema? Porque a gente quer, de fato, fazer do nosso mandato, pessoal, um local onde você, cidadão, tenha voz e voz ativa. Você possa cobrar e, de fato, também ouvir e ver a solução sendo entregue aí referente aos teus pedidos. E por que falar sobre a mãe? Né? A mãe ela é o plano central da família brasileira. A gente vê aquela mãe ali, nós podemos configurar diversas mães, né? Diversos perfis de mães a nível Brasil. Nós temos aquela mãe ali que, infelizmente ou felizmente, não sei, né? Teve que criar os seus filhos sozinho. É aquela mãe que não é casada, a mãe solteira, que criou muito bem os seus filhos. Nós temos aquela mãe que se mantém num casamento, né, que tem uma família ali construída com o esposo. Nós temos aquela mãe que, infelizmente, teve que ver a partida do seu companheiro e se tornou viúva e cuidou dos seus filhos, ou cria e cuida dos seus filhos, independente da dificuldade. Nós temos aquela mãe por adoção, né, que ama tanto o seu filho, que não saiu dela, mas que saiu do seu coração e que adotou uma criança, adotou um filho e hoje cria esse filho, né? Como se fosse não, mas sendo seu literalmente, que né? Nós temos mães que passam por dificuldade, mães que têm condições financeiras, mães que não têm, mas que independente de tudo, amam os seus filhos. Né? Fazem de tudo e dão a vida pelos seus filhos, constroem uma vida para os seus filhos. E a gente vem aqui falar hoje, né, dentro dessa live, o quão importante é o papel dessa mãe na construção da sociedade. O quanto a presença da mãe ela é essencial para a formação da sociedade, né, uma vez que a mãe cria os seus filhos juntamente com o pai, né, às vezes, muitas das vezes sozinha também, e o quanto que a ausência desse papel, do papel da mãe, pode ser acarretar em problemas na formação do caráter de uma pessoa, né, de um filho. Então hoje a gente vem tratar esse tema aqui, entendendo que a mãe, por ser mulher,
durante muito tempo da nossa história, ela foi silenciada, né? Ela foi subjugada a um papel a qual não cabia a ela. Um papel de silenciamento, um papel onde ela deveria acatar e aceitar todas as ordens sem questionar, sem ter voz ativa, sem ter os seus direitos sendo assegurados, né? A luta pelo direito feminino ela é bem recente. A gente tem a mulher aí tendo direito ao voto há pouco tempo na história do Brasil, né? O direito da mulher poder trabalhar, de cuidar do seu filho e não só ser somente um objeto a ser usado, como a gente viu na história acontecer durante muito tempo, né? Então, por isso a gente quer dar voz, porque em outro tempo essas mulheres, né, elas não tinham essa voz política e hoje cada vez mais se faz necessário criar políticas públicas que assegurem os direitos já conquistados e que ajude elas ou que promova um ambiente para a conquista de novos direitos também. Né? A mulher ela assume um papel importante na sociedade e um dos papéis mais importantes que uma mulher pode exercer é também o papel de ser mãe, de formar pessoas, né? De criar pessoas. E por que tratar sobre esse tema? Porque é inadmissível, a gente tratou aqui em lives anteriores a questão da violência contra a mulher. E quem pratica a violência contra a mulher, quando a gente fala de uma violência doméstica, né, de uma proteção até mesmo por lei, quem pratica a violência contra a mulher é o parceiro, e o parceiro é o homem. E por que um homem que saiu de uma mulher, né, todo homem para nascer ele precisou de uma mãe, o porquê ele pratica essa violência uma vez que ele necessita dessa mulher? Né? O porquê que foi criado uma história onde o homem é algo superior à mulher, uma vez que ele precisa da mulher para nascer. Né? Então, dentro disso, dentro dessa temática, sem querer ferir princípios de pessoas, mas ressaltar esses princípios, né? A gente vem trazendo o quanto que a mulher é importante dentro da construção da nossa sociedade e o quanto ela deve ser valorizada e respeitada por isso. Então, todas as pessoas, para terem nascido, precisaram de uma mulher, precisaram de uma mãe. E por isso, a importância das mesmas. E para isso, pessoal, a gente trouxe hoje aqui uma pessoa, uma amiga, né, que é jovem, assim como eu me considero jovem, apesar da aparência, né, a gente é uma pessoa nova. Tem 29 anos apenas de idade, e essa pessoa ela tem a mesma idade que eu, que é a Franciele Magalhães, mãe de 3 filhos, né, casada, que ali junto com o seu esposo forma uma família e que contribui aí para a construção da nossa sociedade, formando filhos aí que daqui a um tempo estarão sendo os nossos remanescentes aqui dentro da sociedade aldense, estarão contribuindo para a sociedade, seja numa profissão, seja no exercício de cidadão como um todo, né? Franciele está por aí, Diogo? Ela já pode entrar para se apresentar. Deixa eu botar aqui. Convidar. Ela vai aceitar aí agora. Perfeito. Aí, já chegou para ela aí. Agora eu vou virar para você. Beleza. Só um minutinho. Eu vou virar para ele não tá te vendo ainda. Beleza, tudo bem, Franciele? Boa noite. Boa noite. Bem por aqui. Tudo bom? E aí? Aqui mesmo? Pode ser. Diz aí pra mim como que é pra você fazer uma live, né? Sendo mãe de 3 filhos. Daqui a pouco as crianças estão gritando, estão pedindo aí pra entrar, saber o que a mãe tá fazendo. Então, antes de mais nada, eu já quero dizer que se a minha mente der uma escapulida em um momento, que vocês me perdoem, porque isso é mãe de 3. Imagina. É bastante trabalho, né? Bastante correria, uma responsabilidade enorme. Exatamente. O meu marido tá com 2 e a minha ajudante tá com 1 aqui para mim poder contribuir Participar. nessa live hoje.
Bom, a gente pode... um tema sugestivo aqui para uma próxima live é o papel do marido na criação dos filhos. A ajuda, o quão é importante, né, Franciele? E a gente já fica até feliz com o seu depoimento aqui de dizer que o seu esposo está com 2 das suas crianças, né? Porque o que a gente viu durante muito tempo na história acontecer é o marido ser somente aquele provedor do lar e essa função cabe à mulher, né? E não é, né? O pai, o quão é importante a presença do pai juntamente na criação do filho, o quanto que é referencial e importante demais termos esses filhos aí com a presença do pai, ajudando até mesmo na tarefa de cuidar e de criar dessas crianças, né? Isso é importante. Parabéns aí pro teu esposo. Obrigada. Posso me apresentar, então? Sim, faça isso. Eu ia até te pedir agora. Normalmente, eu me apresento primeiramente como filha, né? Sou filha amada, sou esposa do Magalhães, sou mãe do Isaac, meu primogênito de 5 anos, sou do Ian, de 2 anos, e mãe do Kalel, de 3 meses. Eita, uma escadinha aí, né? É bem intensa. O Isaac tem quantos anos? Repete, desculpa. 5. Há 5 anos eu sou mãe. Rapaz, eu imagino um pouquinho aqui do teu trabalho com 3 crianças onde o mais velho tem 5 anos de idade. Deve ser um trabalho assim pesado. É uma rotina bem intensa, bem puxadinha, mas é muito gratificante, sabe? Eu costumo dizer que eu olho para os meus filhos não como filhos, mas como nações. E eu me empenho diariamente em treiná-los, como vendo nações neles, sabe? Vendo eles indo para nações, e esse é o nosso empenho, meu e do meu marido, essa caminhada para treiná-los da melhor maneira possível. Isso é muito bom, porque já nesse início de conversa com você, Franciele, eu percebo que o que você quer implementar dentro dos seus filhos, dentro da criação dos seus filhos, é a construção de valores. De alguém que agregue positivamente para a sociedade, né? Quando você fala de que você vê nações, eu acredito que você vê na vida do Isaac, do segundo e do caçula, uma construção de um projeto onde eles venham impactar positivamente em vidas. Seria isso? Sim, exatamente. Eu e Ícaro, nós nos movemos em transformar a atmosfera que a gente participa. O ambiente que a gente está, nós somos movidos a isso. Então, a gente deseja que os nossos sigam esse legado. Independente do que eles fizerem, se vai ser a mesma coisa que eu e o pai deles fazem ou não, que eles possam contribuir positivamente na vida das pessoas que estão ali cercando, que estão ao redor deles. Esse é o nosso empenho. Isso é bom, porque eu percebo também agora na tua fala que não existe um egoísmo por parte de vocês, de querer, não, meu filho vai ser o que eu fui, vai trilhar por esse caminho, ele vai ter que servir dessa forma. Não, vocês entendem que eles precisam cumprir um propósito divino, né? Acredito eu. E esse propósito divino, ele sempre envolve pessoas, ele sempre envolve vidas, mas eu percebo aqui na tua fala que você deixa bem livre de como será essa função deles para o reino, né, de Deus aqui na Terra. Você não sabe se vai ser da forma que você já serve, da forma que o seu esposo serve, mas você sabe que eles têm uma missão, que é uma missão de impactar positivamente a vida de pessoas. Exatamente. Isso é maravilhoso. Eu te parabenizo mais uma vez a você e ao seu esposo. Eu acho que essa característica é muito positiva e trazendo para dentro de um contexto geral, a nível de construção de sociedade, quando a gente vê uma mãe exercendo esse papel de acreditar no seu filho, até mesmo antes dele criar uma consciência de ser humano, de implementar valores dentro da formação dele, isso é essencial. Porque hoje, Franciele, antes de exercer uma função como vereador, eu sou professor por formação. Então, até ali o ano de 2020, eu estava em sala de aula e eu lidei com crianças, com adolescentes, que eles não tinham perspectiva de vida. Eles não sabiam para que eles estavam ali. Eu não estou falando de 2, 3 ou 4 crianças, não. No ano de 2019, que foi um ano antes da pandemia,
eu estava com cerca de quase que 300 alunos, 300 a 400, somente eu, né, como professor. E era quase que 80% das nossas crianças, eles não sabiam aonde iriam chegar, não sabiam o que iriam fazer. E até que ponto isso, eu me pergunto, poderia ser diferente se houvesse uma ação maior por parte dos pais, óbvio aqui nesse momento, da mãe, da formação dessas crianças. E isso aí eu queria saber de você, como que uma mãe ela pode impactar positivamente dentro disso, mudar esse cenário que está sendo construído. Sim, achei interessante quando você falou sobre políticas, né, de implementação da valorização da mulher. Sou muito positiva quanto a isso, mas eu acho que houve um momento em que passou da linha, sabe? Eu acho que tinha tudo para ser legal. Valorização da mulher, a questão do voto, mulher se sentar em cadeiras que muitas das vezes no passado não se sentavam, até aí ótimo. Só que chegou ao ponto de uma desvalorização da mulher que escolheu impactar para o lado interno, impactar para dentro. E é aí que as coisas meio que se perderam. Por quê? A mulher, ela tem um papel muito positivo e voltado para a área do caráter e para o emocional da criança. Então, é meio que foi tirado da mulher esse exercer o papel dela dentro e essa busca incessante de muitas mulheres em exercer fora. Nada contra quem exerce fora, mas sabendo que você está fora, mas quando você volta, você tem que se empenhar ali na criação dos seus filhos. Então, eu acho que houve um rompimento, sabe? As mulheres foram muito para fora e esqueceram daquilo que elas realmente foram projetadas pelo Criador para que elas fizessem, a criação dos filhos. Então, eu acho que para mudar esse cenário, as mulheres elas têm que se voltarem mais para dentro. Não que elas não possam estar lá fora, mas que elas tenham um coração com um coração do lado de dentro, que elas queiram refletir mais dentro do que fora. Então, para mim, essa seria a solução, se voltar mais para dentro do lar, do cuidado com os filhos, para que eles possam crescer emocionalmente saudáveis, porque esse é o papel da mulher, que os filhos cresçam emocionalmente, de maneira saudável, na formação do caráter e coisas voltadas para essa área da perspectiva emocional. Isso é perfeito, porque o que acontece? A gente vê, né, isso que você falou, realmente acontecer. Infelizmente, né, não houve um equilíbrio. Eu gosto muito de falar que para o mundo ter sucesso, para a gente ter sucesso em tudo na nossa vida, a gente precisa ter um equilíbrio. E essa luta, né, a gente percebe em alguns momentos que essa luta pelo direito feminino, pelo direito da mulher de conquistar os seus espaços, ela, por algumas pessoas, e em alguns momentos a gente percebe que ultrapassou a linha do equilíbrio, né? Hoje, infelizmente, para muitos, quando a gente fala de um papel que a mulher pode e é essencial à vida dela de exercer, que é de uma criação do filho, de ser voltada para um cuidado e para uma formação do caráter de um filho, e isso acaba exigindo dela uma atuação maior dentro do lar, para muitas mulheres parece ser ridículo, né? E é uma triste realidade que se construiu nos últimos momentos, só que junto com essa realidade, a gente não quer, né, atribuir somente a isso, mas cresceu-se também um descontrole e uma formação de novas gerações sem perspectiva. E por que talvez não isso estivesse atrelado a essa questão, né? Hoje não é nada contra, né? Eu acho que a mulher ela deve sim trabalhar dentro desse sentido, mas a gente vê que em alguns casos, e na maioria dos casos, terceiriza-se a criação de um filho. Eu já convivi com pessoas que planejaram ter um filho, colocaram uma criança no mundo, mas terceirizaram a sua criação, a sua formação. E o quanto que isso pode ser prejudicial, né? O quanto que isso pode ser... Porque numa criação, a criança, ela é como... Eu costumo compará-la a um CD virgem, aonde não tem nada naquela memória, uma memória vazia. E você vai incutindo ali valores e princípios. E quais são os valores e princípios que estão sendo incutidos na mente dessas crianças?
uma vez que quem está fazendo o papel que era da mãe, que era do pai, não é a mãe, não é o pai, é uma terceira pessoa, né? Então, isso a gente entende que pode ser a razão para muitos dos problemas que a gente vem enfrentando a nível sociedade, de termos gerações e gerações, jovens, crianças, adolescentes, que não se importam com o futuro, que não querem agir, que não têm referência, que não têm diálogo com os pais, que não têm essa abertura, né? Esse convívio direto e essa parceria com os seus progenitores, que é o essencial, que deveria pelo menos ser, né? Sim. E nessa ausência, tanto não vou falar só sobre a ausência materna, mas a paterna também, mas essa ausência, ela desencadeia, só para contextualizar aqui, nós temos uma empresa de educação, que é a Next Level, aqui em São Pedro, ela tem um espaço físico, e o que nós vemos hoje, as maiores mazelas nos adultos de hoje, elas são provenientes de abusos sexuais. E muito disso é pela ausência materna. É o que eu falei anteriormente. É tanto fazer fora que acaba havendo um descuido com o dentro. E aí nós vemos muitas crianças passando por abusos sexuais e que isso, muitas das vezes na infância, até que não desencadeia em nada. Mas quando chega na fase adulta, aí a gente vê o reflexo de tudo isso que aconteceu lá atrás na vida desses adultos. E não só na fase adulta, como na adolescência também, a gente vê ali depressão, ansiedade, que desencadeia nessa fase ali, que está começando a conhecer sobre a identidade, sobre aquele processo de rebeldia. Então, essa ausência, ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. E ela acaba desconfigurando completamente a identidade das pessoas em geral. Sim. E, infelizmente, o que tem se notado, né, em alguns casos, não só em relação à mulher, né? A gente não vai pesar tanto para ela, mas até em relação a pais também, que acham que presentes são melhor do que a presença. Acham que vão suprir toda essa necessidade que uma criança em desenvolvimento, em formação tem de ter a presença dos seus pais, vão suprir com um presente, com um brinquedo, com... E talvez por isso que a gente tem hoje uma classe de pessoas onde o desejo por coisas é muito maior do que por pessoas. É porque desde criança elas estão sendo ensinadas dessa forma, né? Aonde para você estar feliz você tem que ter um objeto, tem que ter um celular, tem que ter um brinquedo, tem que ter uma roupa, e isso é sinônimo de felicidade. Enquanto essas crianças não aprendem que a felicidade, né? E essas crianças daqui a alguns anos serão adultos, né? Não aprendem que o sentido de felicidade não é ter, mas é ser. E a questão do ser, ela está nessa formação, né? Nesse contato, nessa troca de experiências, nessa comunhão, de fato, com a mãe, com o pai. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, eu quero ressaltar isso que você falou. Eu fiz uma leitura, o livro se chama Educando Meninos. E nesse livro, o autor, ele sugere que se a família está tendo uma despesa muito alta, é preferível que essa despesa seja baixada, seja diminuída, para que os pais tenham mais presença com os seus filhos do que você viver ali correndo atrás de muitas coisas e acabar perdendo a fase que é mais importante ali, né? A primeira infância da criança. Eu costumo falar que a gente tem ali de 1, né, 0, o bebê nasceu. Você tem ali até os 13, 14 anos, que é a idade que eles já vão querer meio que andar com as próprias pernas, vão querer fazer amizades, seguir a vida deles. Então, é um tempo muito curto. E, às vezes, se a gente se abstém de algumas coisas nesse período, a gente vai criar filhos emocionalmente muito mais saudáveis do que se a gente vive uma busca incessante por conseguir coisas. Então, às vezes, essa troca ela é muito, muito benéfica para essa fase da criança. Eu imagino o quanto que deve ser, não querendo, né, o Fran, Célia, desmerecer mães que, igual em alguns casos, na maioria dos casos, bastantes casos a gente tem, de mães que são solteiras e que não conseguem ter essa opção. Eu deixo de trabalhar para cuidar do meu filho, eu deixo de coisa para me ter mais tempo. Tem pessoas que a gente sabe que não tem essa opção.
e que precisam, de fato, trilhar por esse caminho, né? Mas trazendo por uma questão de um modelo onde pode-se fazer isso, ter essa diminuição de gasto, né? Ter esse corte até mesmo para poder se diminuir, ter mais tempo, é o preferível, porque, de fato, essas crianças precisam, né, ter esse contato materno. Acho que o contato materno ele é essencial. Sim. Mas me conta aí sobre a criação dos seus filhos. Hoje, princípios que você poderia compartilhar, né? Ideias que você poderia... Você está falando aqui para diversas mães que estão na nossa live, né? O que você falaria? Qual conselho você daria? A experiência que você passaria para essas mães? Então, eu costumo falar, Jean, que criação de filhos, né, treinamento de filhos, ele é um viés muito amplo. E assim, ele é muito particular, sabe? O que você vive ali dentro de casa com suas crianças, a sua forma de criação pode ser muito diferente de uma casa para outra, de uma família para outra. O que eu aconselharia é que você tenha os seus princípios bem definidos. Quais são os seus valores, seus princípios que regem a sua vida? Se isso faz sentido para você, que você possa compartilhar esses princípios com os seus filhos. Por exemplo, um valor meu que é muito alto é a verdade. Então, automaticamente, nas minhas atitudes, nas minhas ações, os meus filhos veem verdade em mim. Se existe um tipo de mentirinha, eles já sabem que é algo que não vai ser coerente com o que a gente vive. Então, muito mais do que ensinar é ser. É o que você falou anteriormente. Muito mais do que tentar mostrar algo, é você ser algo. Outro valor, obediência. Se você é obediente, o seu filho aprende a ser obediente. E por aí vai. Você estrutura primeiro os seus valores, tenha os seus valores bem definidos e mostre isso na prática, que os seus filhos acabam por reproduzir aquilo que eles veem nos pais. E outra coisa, tem a questão da presença. Como que um filho vai replicar os valores que o pai carrega? Por mais que ele seja ausente, ele tem os valores dele. Mas como que ele vai multiplicar isso se ele está ausente? Então, é buscar ter mais presença com os filhos, estar mais próximo, ter mais momentos de conexão, mais momentos à mesa. Não sei se você sabe, mas existe um índice que comprova que filhos que não têm, pelo menos, se eu não me engano, 2 refeições à mesa com os pais, têm grandes chances de se tornarem delinquentes. Se você vai num presídio, por exemplo, e pergunta para os presos lá se eles tiveram refeições, se sentaram à mesa com seus pais, a maioria deles vão falar que eles nem sabem o que é isso. Então, é buscar ter esses momentos de conexões, buscar ter esses momentos mais afetivos, para que eles possam replicar aquilo que a gente carrega, que isso possa ser mais real na vida deles, entende? Sim, perfeito, Fran. Te agradeço muito pela sua participação aqui. Tá? Eu acredito que toda essa experiência, esse conhecimento, seu passado, ele é de grande importância, né? Como eu falei, ser mãe, imagino eu que não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa que exige muitas coisas. Abdicação, como você falou aí, né? A questão da abdicação em relação a uma série de coisas, até do próprio eu, né? Porque quando você coloca um filho no mundo, você passa a não viver somente para você. Você passa a entender que aquela criança depende de você, necessita de você em diversos momentos, em sua totalidade, né? Eu acho que ser mãe, no caso aí, exige muito, e a gente tem aqui a parabenizar muito essas mães, a exaltar muito a figura de vocês, a dizer para vocês que vocês ajudam a construir essa nação que a gente tem chamada Brasil. Vocês quem sustenta, né, esses pilares, não falo de pilares espirituais, mas que fazem a roda girar. Vocês têm um papel muito importante e só temos a agradecer a cada uma de vocês que empenham e dão a vida, de fato, pelos filhos de vocês. Tá bom? Ótimo. Muito obrigada pelo convite. E que eu possa ter contribuído de alguma forma aqui na live para as pessoas. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Deus abençoe. Abençoe muito a sua família, seu esposo, suas crianças aí. Que elas tenham um futuro de muito sucesso.
que o projeto de Deus para a vida deles supere as expectativas suas e de seu esposo, né? E que Deus faça por vocês aí o que a gente não pode fazer, tá bom? Muito obrigada. Amém. Grande abraço. Fica com Deus. Tchauzinho. Amém. Pessoal, essa é a nossa live, né? A nossa dose política que hoje tratou sobre esse tema muito importante. Tivemos aqui falando para mães, né? E o quanto que é importante nós termos, o quanto que é importante o papel da mãe na sociedade. Eu amo a minha, aproveito aqui para desejar um abraço, um beijo para minha mãe, Sandra, que sempre foi uma guerreira. Deixar com a minha também. Diogo está aqui mandando um abraço para a dona Regina, que está aqui na live com a gente também, a sua mãe. Desejo aqui um abraço, deixo um abraço aqui para minha sogra, que é minha segunda mãe, né? A mãe da minha Futura noiva, futura sogra. E todas as mães aqui presentes, tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo, pela participação. Fiquem com Deus, grande abraço e que Deus faça por vocês aquilo que a gente não pode fazer. A foto. Foto, pessoal, você acompanha a nossa dose política aqui, printa, né? Vai. Essa live. Vai, faz o sorrisão. Printa aqui essa live. Sorrisão. Tô sorrindo, tá. Gil. Tô printado. Aí. E compartilha aí o máximo, dizendo que toda terça, 7h30 da noite, a gente tem esse espaço aqui, o Dose Política, onde você, cidadão aldense, tem voz aqui no nosso mandato. Grande abraço. Fiquem com Deus, pessoal.